Bom, gente, vamos então fazer hoje uma aula sobre API oficial do WhatsApp. Então, como alguns já estão, né, sentindo, né, muitos bloqueios, alguns banimentos, restrições, né, não sei qual é exatamente a diferença desses termos, mas o Matheus está justamente aqui hoje para tirar as nossas dúvidas em relação a isso, porque de um tempo para cá, né, o WhatsApp começou a fazer muitos bloqueios, mesmo, né, para clientes, por exemplo, que nem fazem a questão de disparos em massa, né? Antes era sempre, quando tem disparos em massa, o WhatsApp dava algum tipo de bloqueio, mas agora mesmo, somente fazendo anúncio, naquele volume dos leads de anúncio, o WhatsApp está, assim, começando a bloquear. A gente teve aí, em uma semana, 6 contas, né, que tiveram algum tipo de restrição, algum tipo de bloqueio. Tivemos até mesmo contas que tiveram realmente banido o seu número, né? Então não consegue mais usar um número. Então imagina, você tem um número aí da sua empresa de 5 anos, às vezes até mais que 5 anos, né? O número da sua empresa, e de repente você perde, né, aquele número. Então, por isso, a gente chamou o Matheus, que trabalha justamente, né, com WhatsApps e com plataforma de atendimento, para que ele pudesse, né, tá aí esclarecendo para a gente, tirando, né, as nossas dúvidas, explicando, né, toda essa novidade, né, que possivelmente da agora de 2026 vai ser muito forte. Então, Matheus, primeiramente gostaria de agradecer, né, por ter aceitado, né, o convite, e a palavra aí tá contigo. Perfeito. Então, obrigado, Lucas. Sou Matheus, trabalho com a parte de atendimento no AlloChat, né, que é uma plataforma de channel, que a gente tem as conexões com o WhatsApp, de diversas maneiras, como a gente vai ver ali ao longo da reunião, a gente tem diversos tipos de conexão e a gente atende basicamente todos os tipos disponíveis. Agora a gente está gravando aqui em janeiro de 2026, né? E foi a primeira vez que a gente viu o WhatsApp banindo pessoas que, primeiro, não faziam disparo, segundo, não utilizavam plataforma, não tinham nenhum tipo de conexão e mesmo assim foram banidos. Às vezes só por fazer anúncio, às vezes só pelo volume de conversas já teve banimento. Foi a primeira vez que isso aconteceu. A gente já tem ali ao longo dos últimos anos visto e compreendido uma sequência de movimentos da Meta referente à lógica de como funciona esse banimento, né? E agora parece que o 2026 começa com uma ofensiva muito maior nesse sentido. Então, a ideia aqui é a gente falar principalmente das diferenças, eu acredito, de como funciona cada dinâmica de cada modelo de conexão, certo? E o que tem de vantagem de uma maneira, o que tem vantagem em outra, e como a gente se proteger do banimento, né? E eu acredito que seja o principal ali, principalmente para negócios que, como o Lucas falou, tem 5 anos de número, já anunciou muito tempo nesse número, esse número está em diversos locais, então, para proteger esse número, e às vezes até otimizar a dinâmica do atendimento usando a API também de uma maneira, digamos assim, proativa para o negócio, né, para trazer melhorias para o negócio. Então, para a gente entender um pouco desse contexto, das principais motivações de que está trazendo esses banimentos, a principal motivação que a gente tem hoje em relação à questão da Meta implementar esses banimentos é forçar o pessoal a ir para a API oficial, certo? No ano passado, o Facebook lucrou 100 bilhões, né? O Instagram lucrou 100 bilhões e o WhatsApp, que também é um produto da Meta, ficou nos seus 10 bilhões de lucro. É uma dificuldade, desde que a Meta adquiriu o WhatsApp, ela adquiriu principalmente pela ideia de ser uma base muito grande de dados, uma base muito grande de clientes, de ser muito popular em países que são muito ativos na internet, como o Brasil. Então, ela, basicamente, na lógica dela, primeiro comprou pela base, para depois pensar em como capitalizar isso, né? E ela vem enfrentando, ao longo dos anos, um desafio muito grande para conseguir capitalizar. Então, o que ela já tentou dentro desse contexto, né? A primeira questão foi a questão dos pagamentos. Então, a Meta tentou, dentro do WhatsApp, fazer aquela lógica de você
fazer um pagamento, você receber, você emular uma lógica do Pix dentro da própria interface do WhatsApp. Mas foi algo que não teve a adesão esperada, principalmente pela própria questão do Pix, né, que acaba rivalizando com essa dinâmica. Se a gente for pegar mercado financeiro europeu, o americano até é um pouco mais avançado, mas principalmente em certos mercados europeus, você ainda não tem tecnologia próxima do Pix. Então, isso seria um substituto, seria uma ideia, só que o Pix acabou comendo essa demanda do WhatsApp e não aderiu tanto. A outra questão foi uma tentativa de colocar anúncios, né? Que a Meta tentou estudar isso e acabou desistindo dessa ideia pela questão de ser invasivo, acabar, digamos assim, confrontando com a ideia da criptografia de ponta a ponta, que é uma das principais propagandas que o WhatsApp acaba promovendo sobre si, né? De ser algo privado, de ser algo que você basicamente tem um controle sobre as suas informações. E, basicamente, a maneira que eles encontraram para capitalizar em cima do produto WhatsApp foi em cima das empresas. Então, ao invés da gente focar no usuário final, no usuário pessoal, a gente foca nas empresas e a gente já trabalha, basicamente, o know-how que a gente já tem, que se a gente for olhar para a infraestrutura da Meta, né? Eu já tenho os anúncios do Facebook, eu já tenho os anúncios do Instagram, eu já trabalho muito próximo de empresa. Então, eles optaram por, vamos então capitalizar o WhatsApp Business, né? Para não também causar aquele espanto do WhatsApp convencional ser pago. Certo? Nesse contexto, nasce a API oficial. Então, ela seria um serviço em que a Meta, se a gente for pegar de uma maneira geral, ela é um serviço para garantir que você tem estabilidade do seu número, que você está seguindo regras dinâmicas de LGPD estipuladas pela Meta, e a Meta, a partir do momento que você entra em contato com o cliente, ela lhe cobra um valor por esse contato. Basicamente, a lógica da capitalização em cima da API oficial é essa. Então, basicamente, o que ela fez? Ela entendeu que a lógica de disparos, que a lógica de contato direto com o cliente, que a lógica de follow-up e diversas estratégias das empresas tinham a ver com abordar o cliente. Então, ela desenvolveu a API oficial dentro de um contexto de se o cliente entrar em contato com você para fazer um atendimento, eu não vou lhe cobrar. Certo? Agora, se você for fazer um disparo, se você for fazer um follow-up, aí eu vou cobrar por esse disparo. Então, se a gente pegar hoje esses valores, depois a gente vai detalhar um pouco mais, né? Mas a gente vendo a dinâmica de hoje desses valores, se eu venho aqui no mercado do Brasil, isso é da própria página do WhatsApp, né? Então, eu tenho que selecionar dólar, né, ou outra moeda, porque não está disponível em real, e eu quero mandar um disparo de marketing para o meu cliente. Certo? Se eu selecionar aqui marketing, basicamente esse vai ser o valor que vai ser cobrado por interação com esse cliente. Então, a primeira mensagem que eu for mandar para esse cliente, a Meta vai me cobrar esse valor aqui. Certo? E eu acredito que na cotação ali esteja próximo dos 35 centavos, algo nesse sentido. Então, seriam 35 centavos por interação com o cliente. Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre utilidade também, mas a gente vai ver que a utilidade ela é praticamente, o valor é 10% do valor de marketing. Utilidade, só já adiantando um pouco essa questão, ele é focado para alguém que já é seu cliente. Então, eu preciso falar sobre um pagamento, sobre o serviço que ele já contratou, e eu vou usar templates de utilidade ao invés de templates de marketing. Mas voltando para essa dinâmica da Meta, então, basicamente, quais foram as maneiras que ela encontrou de capitalizar a API oficial? Como ela funciona na prática? Né? O pessoal normalmente vai usar o WhatsApp Business, que é a ligação convencional que a gente tem, né? Então, seja para fazer um determinado disparo, seja para só usar no WhatsApp Web mesmo, ou usar no aparelho, ou conectar com uma plataforma, vai ser aquela lógica que a gente já conhece. Então, baixa o WhatsApp Business,
o número fica ali e o número fica disponível. Certo? Em seguida, a Meta lançou a API oficial. E como que funciona a dinâmica da API oficial? O número, na verdade, ele não fica no telefone. Você continua sendo o dono desse número, mas através de uma plataforma parceira, e tem diversas plataformas no mercado que atendem essa questão da API oficial, a gente e outras plataformas, ele vai fazer essa intermediação. Então, o WhatsApp, a Meta, vai ficar com aquele número de telefone, o que ela receber de mensagem, ela vai jogar para a plataforma. O que a pessoa atendendo mandar pela plataforma, ela vai jogar de volta para o cliente. Certo? Então, a Meta vai intermediar essa relação do número de telefone. Quais que são as vantagens e desvantagens disso? A primeira vantagem é que é basicamente imune à dinâmica de banimentos. Se a gente fizer o processo correto, se a gente fizer uma implantação correta, basicamente imune à questão de banimentos. Outra questão é a questão de estabilidade. Porque muitas vezes, quando eu tenho um volume muito grande de atendimentos, digamos, eu tenho 5, 10, 15, 20 mil atendimentos por dia, ou até às vezes 2, mas eu começo a depender da performance do meu aparelho. Se o meu aparelho é muito lento, eu já começo a ter problemas de conectividade. Se o meu aparelho está com memória fraca, ou está com muito pouca bateria, etc., eu já começo a enxergar certos problemas e ter certos problemas usando a API, o WhatsApp normal. Então, na API oficial, eu não vou ter esse problema, eu não vou precisar do aparelho. Então, eu já vou ter muito mais estabilidade, eu não vou ter problemas de sincronização, não vou ter problemas de conexão, vai trazer muito mais estabilidade. E a outra vantagem é, se eu não receber alguma mensagem, como eu estou pagando para a Meta, eu também posso contatar o suporte da Meta referente àquilo, que é algo que a gente, hoje, o usuário do WhatsApp Business, ele não vai ter suporte algum da Meta. Então, se eu tiver algum problema com o meu número, no ano passado eles estão fazendo a migração para não aparecer mais o número de telefone do cliente, estão mudando para um ID. Inclusive, se vocês, por curiosidade, depois olharem, alguns contatos que vocês têm salvo já não vai mais aparecer o número de telefone dele lá, no WhatsApp Business. Vai aparecer o nome da pessoa e pronto. Porque a Meta está ocultando, e estava fazendo esses testes para ocultar o número de telefone do cliente da conversa. Então, não vai mais ter acesso a esse número de telefone. Na oficial, isso continua em certos aspectos, mas no WhatsApp Business não vai mais aparecer. Mas eles estavam fazendo esses testes e começou a ter gente com histórico de conversa duplicado, contato duplicado, número de telefone aparecendo 2 vezes, sumiu o histórico. Então, esse tipo de instabilidade a gente não vai ter no oficial. Certo? Nem do aparelho, nem dessas questões do WhatsApp. Percebendo que essa mudança é uma mudança muitas vezes drástica, principalmente para pequenos negócios, a Meta criou a coexistência. Então, o número continua no aparelho, só que ele está conectado à Meta. Então, ele é um número de API oficial, ele é um número que eu preciso fazer a lógica do disparo, tem a dinâmica da cobrança, etc., mas ele continua no aparelho por um uso mais convencional. Ok? Quais são as vantagens? Eu continuo vendo tudo que eu estou recebendo, eu não dependo de uma plataforma, etc., para fazer esse atendimento. Então, eu consigo simplesmente fazer essa dinâmica funcionar dentro da coexistência. Quais que são os problemas? Eu tenho problema de instabilidade, que muitas vezes essa conexão cai com a Meta e eu tenho que refazer todo o meu processo, basicamente, de reinstalar isso. Não necessariamente refazer do zero, né? Mas eu vou ter que voltar algumas etapas para reconectar, que é o que na oficial, por exemplo, você não vai ter. Né? Mas na coexistência acaba tendo essa dinâmica de ter que reconectar e fazer alguns passos novamente. Você tem que abrir o telefone a cada 15 dias, tem todas algumas dinâmicas que a coexistência tem. A outra questão é, se eu for fazer disparo na coexistência, isso não me impede de ser banido. Então, eu posso continuar sendo banido mesmo estando com a Meta. Então, eles fazem umas determinadas análises, etc. Lembrando que tudo isso aqui, todo esse cenário, ainda está sujeito às políticas restritivas da Meta, né? Questão de medicamento, questão de determinados tópicos que são sensíveis e são passíveis de banimento. Mas, tirando esses casos, normalmente,
A que vai garantir mesmo a questão de não ser banido vai ser oficial. A coexistência ainda vai ser um meio do caminho, por ser esse meio do caminho, ela acaba tendo também essas questões de passível de banimento e problemas de conexão, principalmente, porque ainda depende do aparelho para funcionar. Então, só repassando, né, a questão de não ter um aparelho físico, né, o número, na verdade, o número do WhatsApp, ele acaba ficando na nuvem. A outra questão é que é necessário ter um intermediário, então ele precisa ter uma plataforma. A Meta, inclusive, tem uma página em que ela divulga esses parceiros, esses provedores, inclusive a gente está lá como parceiro da Meta. E a questão de segurança é a maneira oficial de estar enquadrado dentro dessas políticas a partir de agora como negócio. Então, se eu for fazer um disparo, eu estou fora da política. Se eu for fazer uma lista de transmissão, agora eles já estão cobrando dentro do próprio aparelho. Eu não sou nem oficial, eu vou lá, vou mandar uma mensagem para várias pessoas, já me aparece a fatura ali de quanto eu vou pagar. Então, basicamente, a Meta está cada vez mais empurrando para a dinâmica da oficial. Então, a questão da coexistência, eu tenho a conexão com a Meta, né? Mas o número permanece no aparelho físico. E se eu fizer essas mensagens oficiais, eu vou ter a cobrança da mesma forma. Aí a gente entra um pouquinho mais em como funciona essa dinâmica da cobrança. O que é cobrado, né? Como é que é essa primeira interação? Basicamente, quando você está dentro de um contexto de API oficial, você não pode enviar qualquer primeira mensagem para um cliente. Então, por exemplo, eu vou entrar em contato com o Lucas pela primeira vez. Nunca conversei com ele, a gente não tem um histórico de conversa, etc. Eu não vou poder chegar e escrever: olá, Lucas, tudo bem? Eu vou ter que fazer um modelo, um template, que a gente chama, da API oficial, e eu vou ter que mandar isso para aprovação da Meta. Então, digamos que eu coloco: olá, Lucas, sou o Matheus, do AlloChat, queria falar com você sobre uma questão que você estava interessado. Eu vou pegar essa informação, vou cadastrar lá dentro da Meta, o template. A partir do momento, a Meta vai avaliar esse template e vai me dar uma aprovação. A partir do momento em que eu aprovar, aí sim eu posso mandar essa mensagem para o cliente. Então, eu posso mandar variáveis, posso mandar, por exemplo, o nome do cliente, posso botar botões, posso fazer recursos de interação, etc. Mas eu sempre, quando eu for entrar em contato com alguém que nunca falou comigo, eu vou ter que usar esse template. E quando eu for usar esse template, a Meta vai me cobrar aqueles 35 centavos. Certo? Então, para que no contexto, para que é essa questão do template? Principalmente para evitar spam e golpe, né? E proteger essa experiência do usuário final. Então, a Meta está tentando se adequar ao LGPD, principalmente para entrar no mercado europeu, tem a GDPR, né? Que seria o LGPD deles. Então, para fazer essa adequação, ela também teve que lançar o seu próprio opt-in. O que isso significa? Eu tenho que deixar o cliente escolher se ele quer ser contratado ou não. E nesse contexto que nascem os templates. Então, eu vou mandar essa mensagem, vou escrever, posso botar até 250 templates ali. Então, podem ser diversas mensagens, diversos estilos, mas essa primeira mensagem eu vou mandar e eu só vou poder falar livremente com esse cliente assim que ele me responder. Quando ele me responder, eu vou ganhar 24 horas para conversar com ele livremente. Então, por exemplo, eu mandei uma mensagem para o Lucas agora, o Lucas me respondeu agora, 7h29. Eu vou ter até as 7h29 do dia seguinte para conversar tranquilamente, igual o WhatsApp normal com ele. Certo? Caso o Lucas me mande, eu fui lá e perguntei: Lucas, tudo bem? Às 11h30 ele me respondeu tudo. Então, eu tenho até às 11h30 agora. Cada vez que o cliente vai respondendo, essa janela vai se estendendo. Então, se o cliente me responder às 11h, eu tenho até às 11h do dia seguinte. Se o cliente me responder à 1h da manhã, eu tenho até à 1h da manhã de 2 dias para frente. Né? Então, é uma janela móvel. Cada vez que ele me responde, eu ganho mais 24 horas para conversar com ele. Então, é um custo que dos 35 centavos no início ele assusta, mas tem certas estratégias e engenharias também, principalmente de como é essa primeira mensagem, para a gente motivar essa primeira resposta que vai liberar essa conversa 100% livre.
Voltando para a questão das categorias. Então, basicamente, eu tenho essas duas categorias, a de marketing e a de utilidade. Tá? Então, eu vou abordar um lead que demonstrou interesse num evento que eu fiz há 6 meses atrás. Eu vou fazer uma mensagem de marketing para enviar para ele. Tá? É um cliente meu que me paga mensalmente e eu preciso mandar o boleto para ele. Aí eu vou mandar uma de utilidade. Por quê? Porque ele já é meu cliente. Então, toda vez que eu for prospectar, eu vou usar marketing. Toda vez que eu for falar com alguém que já é meu cliente, sobre o serviço, atualização, confirmação, mandar fatura, nota fiscal, etc., aí eu vou mandar utilidade. Porque eu vou ter uma redução considerável no meu custo. Outra questão é a meta, se eu mandar muita mensagem de marketing para alguém, ela já bota meio que é spam e diminui a qualidade. Na utilidade não tem isso. Utilidade é como se fosse a qualidade dos anúncios ali, né? Fazendo uma analogia. Na utilidade não tem isso. Pode mandar utilidade mais livremente. E daí a gente fica naquela questão, tá, então por que eu já não boto tudo como utilidade? Porque, basicamente, a Meta tem um IA que analisa a mensagem que você está cadastrando. Então, se você tenta botar uma utilidade como marketing, antes de mandar, ela te traz um aviso. Ó, essa mensagem é marketing e posso até cadastrar, mas eu vou cadastrar como marketing. Não vou cadastrar como utilidade. Então, a Meta tem uma IA ali que faz esse controle, que, inclusive, o pessoal tentou burlar recentemente, e por tentativas de burlar, ela foi hiper restrita. Então, nesse momento, quase nada está passando por utilidade. A gente espera também que ela volte a regular e volte a passar coisas que são efetivamente utilidade por utilidade. Então, a questão da janela, a gente tem basicamente a janela de 24 horas. Então, a partir do momento que o cliente respondeu, é como se eu tivesse um relógio de 24 horas. Ele me respondeu novamente, renovou esse relógio, eu ganhei mais 24 horas. Tá? Então, ele vai funcionar sempre dessa maneira assim. Onde que normalmente a gente tem mais dores nesse sentido? Às vezes no fim de semana, com operação de segunda a sexta, a gente precisa botar alguns recursos ali para as informações que vêm no sábado, etc., a gente manter essa conversa ativa. Mas isso a gente consegue fazer normalmente através da automação. Quais são as limitações que a gente tem dentro da API oficial? A primeira questão é grupos. Se eu tenho um número na API oficial, ele não permite grupo. A Meta já falou, tanto que eu botei por enquanto ali, né? A Meta já falou que vai liberar a funcionalidade de grupos, mas por enquanto a gente não tem grupos dentro da API oficial. A outra questão é, a partir do momento em que o número for API oficial, e isso fica até de curiosidade, caso você queira saber se o número é API oficial ou não, quando você clicar na conversa com esse número, não vai ter a chamadinha ali no celular. Então, ele não permite ligações. É um número que não permite ligações. A outra questão é que não é possível editar ou apagar mensagens, né, enviadas. E a foto de perfil do cliente não aparece. Então, a foto de perfil do cliente não é. De vantagens nativas, o que a gente tem de questões interessantes para manipular? Já que a Meta está basicamente avançando nessa questão da API oficial, a gente também precisa olhar recursos dentro desse contexto que possam melhorar a operação. Né? A primeira é o uso dos botões. Então, por exemplo, muitas vezes eu tenho uma operação de, que eu quero fazer uma confirmação de consulta. Daí eu consigo, se eu tenho uma determinada integração com o sistema, etc., eu boto os botões, porque daí se o cara clicar em confirmar, muitas vezes se eu tenho uma integração, eu já consigo usar esse botão para entregar lá com o meu sistema. Então, se o cara clicou em confirmar, ele já vai para lá. Já tira uma demanda de atendimento grande. Né? Outra questão é, por exemplo, o cliente entrou em contato comigo e eu tenho 2 unidades. Ao invés de eu perguntar para ele, eu posso fazer uma automação ali pelos botões de qual unidade ele quer falar e já redistribuir. Então, e além da questão do design, né, que ele fica bonito, ele fica profissional, ele traz também uma interação. E a gente, por ter os modelos, conhecer esses modelos das oficiais, não oficiais, etc., a gente vê muito teste, vê muita questão de disparo, etc. O disparo com botão, ele acaba tendo uma taxa de conversão muito mais alta que o disparo sem botão. Então,
e muito mais alta, 4 vezes mais alta de interações. Então, é algo que acaba comercialmente tendo bastante resultado. Além disso, a gente tem as listas, né? Então, eu quero mostrar uma lista de produtos para o cliente, se ele entrar em contato comigo. Eu posso usar essa lista para detalhar ali, posso botar todos os setores, posso botar todos os serviços, ele já chega mais filtrado para mim. E, além disso, a gente tem a questão do Flow, que ele é um formulário nativo dentro do WhatsApp. Então, o cliente quer fazer uma reserva. Eu posso, basicamente, mandar um linkzinho para ele, que abre no próprio WhatsApp, em que eu posso fazer um formulário de reserva aqui para ele. Então, o cliente já vai botar quando que ele quer marcar, qual lugar que ele quer marcar, se vai ter acompanhante, não. Então, ele traz um dinamismo também para o atendimento, e quando vai chegar esse atendimento para o atendente, ele já chega muito mais pronto. Então, aqui a gente tem um exemplo de um flow também na página da Meta, né? Então, eu posso vir aqui e construir, ó. Aqui eu tenho um botão de continuar, eu quero colocar opções aqui para ele. Clique aqui, escolha aqui. Pronto, aí não. Então, eu posso editar essas questões, posso botar uma interfacezinha que faça sentido aqui para mim. Ó, posso botar avaliação, posso botar questões de escolha, eu posso botar diversas interfaces aqui. O que a gente mais está usando para hoje em dia, isso, é a questão de, por exemplo, formulário de reserva, né? Confirmação de consulta, que é agendar uma determinada consulta, porque a gente consegue fazer ferramentas de integração também. Tem um que eu não sei se eu vou achar aqui. Se consigo achar. Que foi uma companhia aérea. Não cheguei a achar aqui. Mas, basicamente, uma companhia aérea... aqui, achei. O pessoal já estava usando nesse contexto aqui, ó. Está aparecendo na minha tela? Agora sim. Ó, já estavam usando para a parte de viagem. Então, já para selecionar o assento que a pessoa quer, quais assentos estão ocupados, etc. Então, ele acaba trazendo uma nova camada para o WhatsApp. E uma dificuldade que a gente tem é quando a pessoa precisa mandar mais de uma informação. Então, nesses casos, a pessoa já manda tudo e já chega tudo pronto ali para fazer esse atendimento. Então, o Flow ele acaba sendo bem interessante. Nesse sentido, essas são as principais questões que a gente tem. A gente consegue também acessar catálogos, consegue ter algumas dinâmicas, mas muito similar à experiência do WhatsApp. Pensando nisso, aí específico do HelloChat, né, da plataforma, a gente também pensou em algumas coisas para motivar o cliente a fazer essa virada para oficial, né, para ele ter mais vantagem. Então, a gente tem transcrição de áudio automática, e hoje, no normal, a gente já tem a transcrição de áudio. No business, normalmente não tem. Aí a gente já tem dentro da plataforma a transcrição de áudio automática, então todo o áudio ele já vem processado, né? A gente tem também a parte de OCR, né? Então, a gente mandou um documento, eu consigo trazer se é uma fatura, se é um comprovante, qual o tipo de documento, o que está dizendo naquele documento, já pronto para o atendente receber aquela informação. Além disso, a gente tem a questão de um controle de qualidade, aí para fortalecer essa dinâmica. A gente botou um IA que basicamente fica escutando todos os atendimentos e trazendo avaliações e sugestões de melhoria para esse atendimento. Então, ao invés do gerente ter que abrir as conversas ali, uma por uma, para avaliar como é que está, etc., ele vai lá, chega no fim e ele consegue ver a nota consolidada do atendente, ele consegue ver qual atendimento teve uma nota 1, nota 2, nota 3, 4 ou 5, com base na IA e o que pode ser melhorado. Então, se a pessoa foi muito ríspida no atendimento, se ela não perguntou o que ela precisava perguntar, se ela demorou muito para responder, tudo isso a IA vai mapeando enquanto ela está ouvindo esse atendimento para trazer um diagnóstico da operação. E, de modo geral,
caso o pessoal vá migrar para a API oficial. E isso é uma questão que, ainda assim, a Meta não fez um processo de onboarding que ele é tão suave, tão fluido. Então, também é importante a gente trazer esse aspecto, que é qual é o caminho seguro para fazer uma migração para a API oficial. O que a gente trabalha como política? Principalmente para evitar questões de problemas com a Meta. Se eu fizer errado essa virada, eu posso também ser banido. E daí eu fico numa situação complexa, porque o meu número não está mais comigo, então eu não posso pedir análise no celular, e foi para a Meta e a Meta baniu meu número lá. Ou restringiu a minha conta, ou trouxe restrições para o meu próprio portfólio, né? Então, é algo que é delicado, é um processo relativamente delicado para a gente fazer. O que a gente tem como política, né? Sempre criar, caso não tenha, né? E verificar o portfólio. Então, sempre ter o portfólio verificado. Por quê? Primeiro, porque isso reduz em 90% a questão de banimento. Segundo, porque eu consigo acessar o suporte da Meta. Tem um portfólio criado e verificado? Perfeito. Então, a gente vai tirar esse número do aparelho e vai recriar ele lá dentro do portal da Meta. Então, a gente vai apagar a conta, que essa é uma questão do onboarding que é mais difícil. Então, se eu não migrar, eu tenho até a possibilidade de migrar, um processo mais complexo, mas eu consigo migrar a minha conta de WhatsApp para outro número. Então, eu consigo manter aqueles históricos, aquelas questões, tudo naquele celular. Eu só preciso mudar o número de telefone e consigo pegar o número que estava aqui e conectar ele no oficial. Eu vou ter que ficar com 2 números, né, o do oficial e o outro, mas é um processo que é possível de ser feito. Mas, basicamente, eu vou apagar essa conta e vou refazê-la dentro da Meta. Aí, ao refazer ela dentro da Meta, vai fazer uma última verificação. Se for SMS, mais fácil. Se for telefone que não é fixo, móvel, né? Vou receber um SMS, vou colocar ali e ela vai estar verificada e eu já vou conseguir usar. Se for número fixo, aí vai ter que ser via ligação. Vou receber um código de ligação, verificar que eu sou dono daquele número e, basicamente, fazer o processo até aqui. Mas, de modo geral, acredito que isso é um overview assim, da dinâmica da Meta, né? Mas a gente está vendo que isso está avançando. Ao mesmo tempo em que está avançando, a Meta está tornando mais fácil e também mais barato. Esse valor já foi quase 10 vezes maior do que ele é hoje. Então, já teve bastante alteração. A Meta está basicamente fazendo uma sintonia fina ali para entender como é que ela consegue fazer isso sem chegar numa situação em que as pessoas simplesmente se recusem a fazer essa migração. Então, ela está tentando fazer cada vez ficar mais fácil esse processo. Já teve alguns progressos da coexistência. A gente acredita muito que a questão dos grupos também vai ser muito disruptiva nesse sentido, mas, basicamente, todos os caminhos vão para a API oficial. Show. Essa questão aí de apagar o WhatsApp já tem, eu acho que era uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Porque todo mundo fala, não, vai apagar, vai perder o histórico de conversa, mas legal que dá para fazer essa mudança, né? De botar para o outro WhatsApp, para tu não perder o histórico, depois tu criar novamente o teu, né? O API oficial, no caso, né? Usando o teu número e não perder o teu número que tu já tem, né? Uhum. Não, beleza. Matheus, tem algumas perguntas aqui que eu tinha colocado, algumas perguntas que o pessoal já tinha feito aí para mim, que eu queria só trazer aí para a gente, né? Então, grupos, então, ainda não tem. Por exemplo, eu hoje utilizo muito grupos, para mim, então, não teria como ter API oficial. Teria que ter, por exemplo, um número API oficial no comercial e o meu atendimento, que é em grupo, basicamente, ficar com um WhatsApp normal, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Beleza. A questão do pagamento ali que tu falou, então, ele só paga quando tu usar dentro daquelas regras ali que tu falou, né?
fora depois do hora depois daquela janela de 24 horas, de cobrança e tudo mais. Não tem, por exemplo, um fixo hoje que tu vai ficar pagando para o WhatsApp. Isso, ele não tem um valor fixo. Aí é até um ponto interessante nessa questão de plataforma, que a gente tem plataformas que têm a conexão direta com a meta, e a gente tem plataformas também no modelo chamado BSP, em que o BSP, que é Business Service Provider, ele basicamente intermedia essa relação com a meta. Então, é sempre bom ficar atento à questão de BSP, porque às vezes ele pode ter um custo em cima do valor da meta. Então, já tem os 35 centavos, às vezes o BSP acaba cobrando por fazer essa intermediação. A gente faz essa conexão direta, o cliente paga direto lá na meta. E fixo, não tem o valor fixo. O que a gente sugere, principalmente, é quem tem atendimento, muito atendimento, e o atendimento é todo passivo, ou seja, o cliente me procura, faz muito sentido virar para oficial, porque eu vou ter um custo muito baixo. E eu vou ter segurança, vou estar tranquilo. O problema é se tu trabalha com prospecção ativa ali, que aí tu vai ter que ficar pagando os 35 centavos ali em cada mensagem. Exato. Para a pessoa dar a prospecção ativa, ele acaba ficando mais oneroso. Sim. Foi mesmo para quem já é meu cliente, eu vou ter que pagar, só que vai ser menos. Isso. Não, beleza. Falou ali também da questão então da coexistência, então consigo então hoje em dia ter a coexistência e atender ali pelo celular, né? O que ficou na dúvida ali que tu falou que da coexistência pode ter o bloqueio mesmo se eu dispare. Esse disparo que tu se refere seria se eu estiver disparando pelo celular? Exatamente. Se eu chegar no celular aqui, pegar um listão de gente aqui e começar a mandar, eu posso ainda ser bloqueado. Diferente que se eu fizer, por exemplo, pela plataforma depois, da plataforma que daí eu não vou ter bloqueio, só vou ser cobrado, no caso, né, pelas mensagens. Exatamente. Entendi, então poderia, daí tomaria o risco ali igual, né? Mas é nesse caso, disparando pelo celular, eu estaria meio que burlando e não estaria pagando a meta? É isso que eles veem? E o pior é que ele não te avisa dessa questão. Então, em nenhum momento tem um aviso que vai acontecer. Não, ele avisa você está burlando o sistema aqui, a gente vai te punir. Exato, aí você burlou e você está banido. Entendi. Então tem que tomar esse cuidado, né, ali na hora ali. Eu até fui ver ali agora, realmente, no meu, na lista de transmissão aqui, ele estava lá, você não tem saldo para fazer isso. Pessoal que antes fugia para a lista de transmissão, né, agora não vai estar mais conseguindo. E por último, uma pergunta ali que também o pessoal tinha feito. Então, a API oficial não tem nada a ver com aquele verificado, aquele selinho azul do WhatsApp, né? Realmente não tem nada a ver, não é porque eu vou ter a API oficial que eu vou ter aquele selinho verificado. Seria uma outra forma da Meta estar ganhando dinheiro em cima do WhatsApp. Exatamente. O que acontece? Nessa questão, a gente tem até alguns mitos referentes a isso, que é, eu estou sendo banido. Se eu tirar do WhatsApp Business e jogar para o WhatsApp normal, não vou mais ser banido. Não tem essa. A Meta tem a sua conta ainda, ela tem essas questões. Na verdade, pode até piorar o caso. Se eu pagar o Meta Verified ali do sininho, eu não vou ser banido. Também não tem essa. Eu já tive experiência de gente ser banida com selinho também. Na API oficial, ela não vai cobrar esse selinho. Se você for API oficial e você quiser pleitear esse selinho, você consegue. Só que daí é um outro processo em que você tem que provar que a sua empresa é uma empresa de conhecimento público. Então, por exemplo, você tem que juntar, pelo menos esse é o processo por enquanto, né? Eles vão mudar isso. Mas você tem que juntar 4, 5 reportagens que citem a sua empresa que não sejam fonte sua. Aí você ganha aquele verificado dentro do oficial. Entendi. Legal. E uma coisa que eu vi na cabeça, assim, que eu já vi, assim, né, pessoas falando, até mesmo anúncios, plataformas prometendo que não precisa de API oficial e que se usar a plataforma do fulaninho, tu não vai ter não vai ter bloqueio, tu vai poder ter mais disparos. Já vi isso aí, um monte de vídeo no YouTube e até mesmo pessoas falando, né,
isso é verdade, tem alguma coisa nisso, ou realmente é só do jeito deles ganharem dinheiro em cima do pessoal ali? Então, a Meta, na verdade, ela sabe todo mundo que usa a plataforma sem ser oficial. Na verdade, ela tem a ciência de todo mundo que faz esse processo. A única questão é, como esse processo de onboarding ele não é tão simples para a Meta virar alguém oficial, ela basicamente faz isso em doses homeopáticas. Porque senão ela viraria todo mundo do dia para a noite. Então ela vai banindo aos poucos para ter esse processo. Mas se a Meta quiser banir todo mundo que usa qualquer tipo de automação, de CRM, de disparo, etc., que não usa oficial, ela conseguia no mesmo dia banir todo mundo. Então é mais a pessoa que estão na sorte ali, que não tiveram ainda o banimento, que pode acontecer a qualquer momento com qualquer um. Isso, é uma questão que a gente preza também de sinalizar o cliente que, indo para uma questão, uma conexão de não oficial, ele está sempre sujeito a ser banido. E muitas vezes, a partir do momento que você não avisa, você acaba caindo ali num dilema ético de, eu vou puxar 10 ali, um vai ser banido, ninguém vai saber e eu fico com os 9. É melhor a gente ter essa transparência, essa dinâmica de que não tem como escapar do banimento de uma maneira 100% segura, e é muito mais uma questão de sorte, digamos assim, e de boas práticas, claro. Se você disparar todo dia, etc., se você forçar muito e for pegando aquele checklist do banimento, cumprindo ali as questões, você vai ser banido. Mas, mesmo que você faça tudo corretamente, até não usar a plataforma, você está passando de banimento hoje. Não, a gente teve aqui clientes que nem trabalham com volume tão grande de leads, né? Assim como não utilizam plataforma, não costumam fazer disparo e, de repente, do nada, tomou um bloqueio. É por isso que eu falei da sorte, né? Porque foi tipo, a pessoa estava seguindo todas as regras possíveis ali do WhatsApp Business e, de repente, só indo ali numa clínica, né? Só nessa questão de confirmar as consultas, que não é nem um volume, tipo, né, gigantesco, assim, de mensagens, com a pessoa faz disparos em massa, né? Mas já tomou um bloqueio, né? Então, por isso que é muita questão que fala da sorte ali, né? Pode ser quase por nada ele pode tomar um bloqueio ou por muito ali, né? Não. Beleza. Matheus, queria agradecer então novamente aí. Acho que foi bem esclarecedor aí pra gente aí toda essa tua aula aí sobre a API oficial e claro, né, possivelmente vai precisar de mais alguma, porque com as mudanças, né, da Meta, com as novidades que forem aparecendo, a gente vai te chamando aí também para estar esclarecendo para a gente, né, deixando bem claro aí toda essa mudança aí de API oficial e tudo que vai acontecer, né, em 2026 em relação a isso. Não, perfeito. Eu que agradeço o convite. E eu acho que é legal também a gente trazer essa dinâmica, porque muitas vezes a gente não acha muita informação, principalmente oficialmente da própria Meta. Não tem, às vezes, tanta divulgação sobre esses assuntos. Então, a gente trazer isso também é quase uma utilidade pública da gente encaminhar da melhor maneira como proteger o número, a marca e, por consequência, o negócio. E estou à disposição. Com certeza. E qual que seria o melhor contato aí para o pessoal estar te encontrando aí, falando contigo, que a gente vai precisar contratar aí para fazer essa migração e a plataforma também? Perfeito. A gente tem o site, né? Estou jogando no Google ali, AlloChat. A gente já tem ali o site allochat.com.br e só entrando em contato ali através do site, a gente já vai conseguir atender vocês. Perfeito. Depois eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo também, né, aqui na plataforma da área de membros e do YouTube. E daí também para facilitar aí o pessoal a entrar em contato. Perfeito. Perfeito? Muito obrigado aí, Matheus. Valeu.